Sejam bem-vindas a essa nossa live de hoje, em que nós vamos falar sobre os 3 erros que a gente pode cometer ao ajudar uma criança canhota com o dever de casa. Eu sou Emanuela Correia e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse tema com vocês hoje. É fundamental que a gente esteja muito atento na hora que a gente ajuda uma criança canhota. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês alguns erros que a gente pode cometer e como a gente pode evitar de cometer esses erros para que a criança canhota possa fazer o dever da maneira mais tranquila possível. Antes de mais nada, eu queria convidar vocês para o workshop que eu estou preparando, que vai acontecer nos dias 29 de junho, dia 1º e dia 3 de julho. As inscrições vão começar a partir do dia 15, mais ou menos. Me dei só um minutinho aqui. As inscrições vão começar no dia 15 de junho e nesse workshop, que vai se chamar Seu Filho Canhoto em uma Escola de Destros, a gente vai tratar de quais são os desafios que a criança canhota enfrenta na escola e como você pode ajudar essa criança não só a superar esses desafios, ou seja, se adaptar na escola, como também potencializar as habilidades da criança canhota todos os dias para que ela possa estar na escola de uma maneira confortável, divertida e possa aprender cada vez se sentindo mais confortável, não só com quem ela é, mas com o mundo que está ao redor dela. Então agora vamos falar quais são esses 3 erros. O primeiro erro que a gente pode cometer quando está ajudando uma criança canhota com o dever de casa é achar que não existe desafio para a criança canhota. Na maioria das vezes, muitos pais vão dizer: meu filho não enfrenta nenhuma dificuldade. Na verdade, a gente precisa estar atento, porque os objetos são feitos para destros. As técnicas são pensadas para destros. E, principalmente, a gente tem que estar atento com a escrita da criança canhota na hora do dever de casa. Então, essa é a primeira coisa. A gente vai ainda falar mais sobre ela durante a live, mas eu queria falar quais são esses três erros que se pode cometer. Então, o segundo erro seria olhar só o resultado do caderno da criança. Ou seja, olhar o caderno, ver que ele está bonito, com uma letra arrumada e não prestar atenção em como essa escrita foi produzida. A gente também vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E o terceiro erro que a gente precisa estar atento é não ficar impaciente diante do desafio da criança. Muitos pais ficam frustrados porque muitas vezes dão orientação para a criança, ensinam a criança como fazer alguma coisa e a criança continua não só repetindo o mesmo erro, como também ficando impaciente, desatenta, muitas vezes parecendo que não está feliz e motivada com o que está fazendo. Vamos falar mais especificamente, mais a fundo de cada uma dessas questões e o que a gente pode fazer para tornar o momento do dever de casa mais tranquilo. Então, com relação ao primeiro erro, que é achar que não existe nenhum desafio. Veja, as crianças canhotas estão inseridas em um mundo em que a maioria é de destros. Ou seja, os objetos foram feitos para os destros. E é lógico que se para um adulto fica complicado usar um produto, um objeto que não foi feito para ele, imagine para uma criança canhota. Então a gente precisa não só manter nossa mente aberta, porque sempre vai aparecer um objeto ou outro que a gente não tinha parado para pensar que pode ser um desafio para a criança, e a gente estar disposto a ajudar essa criança sempre que ela encontrar um desafio. Então, o que é mais importante é que a gente esteja atento. Atento, a gente esteja com a mente aberta para observar e para aceitar esses desafios que existem por causa dos objetos, por causa das técnicas que são feitas e pensadas para serem confortáveis, e muitas vezes os objetos são pensados para serem anatomicamente confortáveis para os destros. E é por isso, então, que a gente não pode partir do pressuposto que a criança não vai ter nenhum desafio. E a gente precisa estar mais ainda preocupado em como é que a criança se sente diante desses objetos desafiadores. Muitas vezes a criança vai se sentir intimidada por esses objetos. Outras vezes ela vai se sentir frustrada. Algumas vezes isso pode até afetar a autoestima dela. E a depender da personalidade da criança,
é possível que a criança desenvolva uma certa ansiedade pelo fato de estar sendo muito desafiador conseguir se desenvolver naquela atividade. Por algum motivo, caiu a live do Instagram. Vocês me deem um minuto que eu vou voltar aqui no Instagram. O pessoal do Instagram, eu voltei, tinha caído. Tá bem, então já voltamos no Instagram, podemos continuar. Então, é importante isso, é importante que a gente esteja atento quais são os desafios, é importante que a gente esteja atento quais são as reações da criança. Ela está ficando ansiosa? Como é que ela está se sentindo? Porque muitas vezes não vai exigir da gente só ensiná-la a usar o objeto. Vai ser necessário que a gente também consiga ajudar essa criança a se sentir melhor diante daquele objeto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui para isso tudo ficar menos teórico e mais prático, para a gente conseguir visualizar melhor o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Muitas vezes, por exemplo, você vê uma criança que está sofrendo para usar uma tesoura comum. É uma criança canhota que vai usar uma tesoura comum, que foi feita para destros, que tem as lâminas preparadas para que um destro corte, vendo o que ele está cortando, que ele corte com tranquilidade. E quando essa criança canhota vai usar a tesoura na mão esquerda, a tesoura vai oferecer um desafio imenso para ela. E quando ela encontra esse desafio, ela pode se sentir muito mal por não estar conseguindo cortar e se divertir como ela gostaria. É o caso, muitas vezes, de crianças em que a gente vê que, ao invés de estar se divertindo, desenvolvendo a habilidade motora fina, fazendo aquela atividade para ser um grande momento, né, de diversão, de descontração, a criança está chateada ou dizendo que ela não é boa naquilo. Então, quais foram as coisas que eu já escutei de crianças ou de pais que fizeram meus cursos e me relataram que essas crianças se referem a esse momento de cortar, de usar a tesoura, como um momento em que elas não estão felizes. E aí vem essas frases como: eu não sou boa em arte, eu não gosto de cortar. Então é por isso que a gente precisa estar atento, não só a como a criança está reagindo, não só como ela está fazendo a atividade, como a gente também precisa estar atento a como é que a criança se refere à atividade. Então, se você escuta uma criança canhota dizendo que não é boa numa atividade ou que ela não gosta de fazer aquela atividade, é preciso investigar, observar, para compreender de onde vem esse sentimento. Porque esse sentimento pode levar a que ela deixe de desenvolver as habilidades, porque o objeto está sendo muito difícil de ser usado por ela. É por isso que a gente não pode já achar antes que a criança não enfrenta nenhum desafio. A gente precisa observar sem julgamentos, só tentando compreender de que maneira os objetos feitos para destros podem influenciar a vida da criança. De que maneira também a gente pode olhar para a criança e oferecer para ela a melhor qualidade de vida. A gente possa potencializar as habilidades. O que eu quero dizer com potencializar as habilidades? Imagine essa criança canhota tentando cortar com a tesoura comum na mão esquerda, sem conseguir cortar, e ela desiste de usar a tesoura, ou só usa a tesoura quando a professora obriga a fazer aquela atividade. Isso significa que todo o seu potencial de fazer trabalhos lindos, trabalhos manuais, ou até de no futuro escolher alguma profissão que necessite do uso da tesoura, vai ser comprometido. Você acha que uma criança que diz assim, eu não sou boa em arte, eu não gosto de cortar, vai ser uma criança que vai escolher qualquer coisa na vida dela que utilize tesouras? Não vai. Porque é muito difícil ela compreender que o que está acontecendo é que aquele objeto, a tesoura, é que é um problema, não é ela. Ela vai crescer achando que ela e a tesoura não se dão bem. E muitas vezes isso pode, então, refletir, não só na maneira como a pessoa realiza aquela atividade, aquela criança de 4 anos que está cortando na escola, como pode refletir lá no futuro, no que ela pode escolher como profissão, como isso pode limitar a vida dela. É por isso que a gente precisa estar sempre muito atento a como a criança executa
uma tarefa, como ela se sente sobre executar a tarefa, se ela gosta ou se ela não gosta, e terceiro, como ela se sente com ela mesma quando ela não consegue realizar aquela tarefa. Então, é importante que a gente esteja atento a tudo isso, para que a gente consiga cada vez mais tornar a vida da criança canhota mais fácil. Tudo isso que eu compartilho com vocês são coisas que eu descobri com os meus estudos. Foram estudos que eu venho fazendo há muitos anos, aplicando há muitos anos em workshops, em cursos que eu dou para professores e para pais. E é por isso que eu sei, e eu posso te dizer, que faz muita diferença na vida da criança. Ela compreender esse mundo que cerca ela, compreender que muitas vezes esses desafios acontecem por causa desses objetos, e a gente poder dar a elas, então, a possibilidade de não só aprender a usar esses objetos, ou usar objetos adaptados para elas, como, por exemplo, a tesoura para canhoto, ou ainda oferecer à criança a possibilidade de, por ela mesma, criativamente, descobrir uma maneira de usar esse objeto. Muitas famílias dizem: eu não quero ensinar a criança a usar os objetos, porque ela vai encontrar muitos objetos de destros no mundo. É uma verdade que ela vai encontrar muitos objetos. Seria impossível para mim hoje, nessa live, por exemplo, descrever todos os objetos para destros que existem e que oferecem não só um desafio para a criança, como para o adulto, e como também oferecem até perigo para que um canhoto use esse objeto na mão esquerda. Existem máquinas, existem chaleiras, existem coisas que, se uma criança ou um adulto canhoto usam, ele pode se machucar. Então, a gente precisa que a criança esteja consciente disso, não só para que ela continue a usar, mas para que ela esteja consciente dos perigos. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra e o número de pessoas que se machucam, pessoas canhotas, que se machucam por ano, em função de usar objetos para canhoto, são objetos para destros, é imenso. Então, é muito importante que a gente esteja atento para que a gente possa oferecer para as crianças canhotas a possibilidade de elas se sentirem seguras na hora de usar objetos que não foram feitos para ela. Aqui no YouTube, a Camila me pergunta: existe tesoura para canhoto? Eu não sabia. Existe, Camila, e faz uma diferença imensa na vida das crianças e dos adultos canhotos. Eu tenho vários comentários de pessoas que compraram a tesoura. Vocês me deem só um minutinho que eu estou desligando aqui. Deu um problema com o áudio na live no YouTube, no Facebook. Eu tive que desligar, desculpem, tá? Então, continuando aqui. Várias pessoas que relatam como mudou a vida da criança fazer o uso de uma tesoura adaptada, de usar as tesouras feitas para canhoto. Crianças que passaram a se sentir felizes e conseguiram usar a tesoura com muita tranquilidade. Isso foi muito interessante, assim, porque tem o que eu estudei, tem o que eu apliquei com a minha filha, que foi por causa dela que eu comecei a estudar tudo isso. Tem o que eu vi com os pais para quem eu dei cursos, e tem o que eu vejo nas minhas redes sociais sempre. Eu continuo recebendo sempre comentários, fotos, vídeos de pessoas que enviam de seus filhos a partir do momento em que eles receberam a tesoura para canhoto e começaram a usar essa tesoura. Que lindo esse momento em que a criança se descobre, né, possível, com a possibilidade de cortar com tranquilidade. É um bem-estar imenso que a gente traz para a criança nesse momento. Então, agora eu queria falar sobre o segundo erro ao ajudar uma criança com o dever de casa. Esse segundo erro é olhar o resultado da escrita mais do que como essa escrita é produzida. Muitas vezes, quando a criança canhota vai fazer o dever, os pais, professores, olham o caderno e dizem: nossa, que letra bonita, nossa, essa criança fez um trabalho muito bem feito, não tem nenhuma sujeira, nenhum borrão, mas não se observou como essa escrita foi produzida. E o que é que isso quer dizer? Não se observou se na hora que ela estava escrevendo com conforto, ela estava escrevendo sem se cansar, sem se frustrar,
como foi o processo de escrever, mais do que o resultado final dessa escrita. Por isso que a gente não pode, e por que a gente não pode só olhar esse resultado final? Porque muitas vezes, para que chegasse naquele resultado bonito, em que a letra estava organizada e que o caderno está limpo, a criança precisou fazer um grande malabarismo com o corpo inteiro para se virar e conseguir não passar a mão em cima do que escreveu, não entortar. E para que tudo isso acontecesse, a criança muitas vezes entorta o punho, levanta o cotovelo, entorta a coluna. Então, tudo isso pode acontecer para ela conseguir entregar para o professor ou para a família algo que está visivelmente apresentável, mas que exigiu dela todo um desconforto físico. E a gente precisa estar muito atento a essa questão, porque não importa só um caderno organizado, importa, é excelente você ter um caderno organizado, é lógico que é importante, mas só um caderno organizado não pode vir, né, em detrimento do bem-estar do corpo da criança. E por quê? Porque a criança vai começar a sentir dores, ela vai começar a sentir desconforto, ela vai começar a deixar de conseguir prestar tanta atenção no que está sendo ensinado, porque ela não está se sentindo bem fisicamente como ela está organizada para escrever. E a escrita deixa de ser algo que é feito com prazer e passa a ser algo que é feito por obrigação. Então, muitas vezes, se a gente não está atento, se a gente não presta atenção em como foi feito, e a gente não presta atenção em como a criança está se sentindo na hora dessa escrita, isso vai comprometer o bem-estar dela e a satisfação dela em fazer esse trabalho. É por isso que eu convido vocês a prestarem atenção no processo da escrita, muito mais do que só no resultado que foi apresentado naquele caderno. E o terceiro erro que eu gostaria de conversar com vocês sobre ajudar a criança a fazer o dever de casa é como a gente se sente. Eu coloquei em ficar impaciente com a dificuldade da criança, mas não é só ficar impaciente. Muitas vezes a gente se sente frustrado também. E eu estou falando a gente porque eu já passei por esse processo que eu estou falando com vocês. Quando eu descobri que minha filha era canhota, que eu estudei as técnicas e eu tentava aplicar as técnicas e o que eu aprendi, né? Eu fiz cursos, eu li muito, eu estudei muito e comecei a aplicar com minha filha. Muitas vezes eu fui tentando aplicar tudo de uma vez, né? Sem um plano claro na minha cabeça de como é que isso deveria ser aplicado, sem um método mesmo organizado. Eu só tinha o conhecimento total do que eu precisava ajudar ela, mas eu não tinha um método. E então, o que acontecia? Eu ficava muito frustrada e impaciente. Não só pelo resultado, que eu não estava conseguindo implementar rápido como eu gostaria, mas muitas vezes porque eu não estava compreendendo qual era o desafio que ela estava enfrentando. Então, e eu vou dizer para vocês, nesse momento, o que eu sugiro para vocês, no momento em que você vai fazer o dever de casa com uma criança canhota, no momento em que você vê que existe algum desafio, e o que eu vou dizer para você aqui, quais são as situações que eu percebi ao longo desses anos com os pais com quem eu trabalhei e com os professores. Quando você começar a perceber que a criança está resistindo a fazer o dever de casa, que a criança está resistindo a escrever principalmente, ou a cortar, quando ela está resistindo de fazer o dever de casa, ou quando ela senta e parece que ela não está prestando atenção, ou quando ela senta e parece que ela não está se esforçando como você gostaria. Todas as vezes que isso acontecer, respire fundo. Respire fundo para que você não coloque para fora a sua frustração de não estar conseguindo ajudar aquela criança, para que você não fique impaciente e só observe o que está acontecendo com a criança naquele momento. Observar é fundamental. Depois que a gente observa, a gente pode ajudar a criança. Eu fico impressionada com a quantidade de mães que conseguem me relatar como é que elas observam o filho delas e que observações incríveis que as mães conseguem fazer. Percebi que meu filho está cansado, percebi que meu filho está impaciente, percebi que ele desenvolveu ansiedade porque não estava conseguindo escrever direito.
A habilidade é uma habilidade que a gente desenvolve todos os dias. E eu sugiro, então, isso. Respire fundo e traga de dentro de você o detetive. É o detetive que vai descobrir qual é o problema naquele momento que a criança está enfrentando. Ao invés de achar que tem algo de errado com a criança, lembrar sempre que tem algo de errado com a escrita que está sendo complicada para a criança e com os objetos que a criança está usando. E a partir daí, a gente consegue procurar qual é a técnica específica que pode ajudar aquela criança. Eu gostaria de ler aqui alguns comentários do YouTube. Deixa eu ler aqui, só um minutinho, vamos lá. A Camila Chaves disse, meu filho não se sente confortável escrevendo com a letra cursiva. Ele prefere fazer a letra bastão, e mesmo assim demora muito para fazer uma letra. Ele tem 8 anos, exatamente assim. É uma tortura para ele a hora de escrever. Verdade, Camila, olha, para a maioria das crianças vai ser uma tortura escrever. Então, nessa hora, você para, respira fundo e lembra, a letra cursiva é um desafio imenso para as crianças canhotas, pela maneira como as letras se juntam uma na outra para formar a palavra. Uma palavrinha pequena e simples, como pai, por exemplo, ou, né, qualquer palavrinha pequenininha. O exemplo de pai eu acho que funciona muito bem. Olha só, a criança canhota, o instinto dela é sempre fazer as letras no sentido anti-horário. O sentido que o português foi feito é no sentido horário, que esse é o instinto dos destros e que esse é o da maioria da população. Então, o que acontece? A criança vai fazer, né, a criança canhota, ela faz o P, depois que ela faz o P, ela vai levantar a mãozinha para fazer o A, aí ela faz o A para o outro lado, e aí já fica mais difícil para ela fazer a junção do I. Por quê? Porque ela vai ter que levantar a mão para poder fazer a letra ao contrário. A letra cursiva, quando ela foi inventada, o jeito que ela foi inventada, é para que uma letra grude na outra rapidinho e a gente não precise levantar a mão todas as vezes. A gente só levanta a mão quando a gente vai colocar um pontinho, quando a gente vai fazer o traço da letra. Esse é o momento em que a gente, destro. Quando eu falo a gente, eu digo os destros. Eu sou destra. Meu marido é destro, mas minha filha mais velha é canhota e meus pais são canhotos. E é por isso que eu comecei a estudar sobre crianças canhotas. Então, quando os destros vão escrever, uma letra se junta na outra com facilidade em cursiva. Mas, para um canhoto, como ele se habitua, porque é o instinto dele, a fazer as letras no sentido anti-horário, quando ele vai juntar uma letra na outra, ele tem que levantar a mão. Então, ele demora mais para escrever. Ele começa a ficar impaciente, porque ele não está escrevendo na velocidade que ele gostaria. Porque os amigos terminam antes dele de escrever. Então, tudo isso é muito desgastante para a criança. E isso faz com que ele não se sinta confortável, com que vire, de fato, uma tortura para ele escrever. E é por isso, assim, que é importante a gente, número 1, saber que existe esse desafio, conhecer os desafios que uma criança enfrenta e olhar não só o resultado da escrita, mas como é todo esse processo para a criança. E a gente também lembrar de ficar, né, tranquilo com a criança, respirar. Lembrar de ajudá-lo para que ele consiga, não é, se desenvolver e todo o seu potencial poder ser explorado e utilizado, não é? Quantas pessoas brilhantes canhotas que nós temos, e imagine quantas pessoas que são canhotas e que não puderam, não tiveram a oportunidade de ter mais facilidade com a escrita, com a tesoura, e como essas pessoas poderiam ter, vamos parar para pensar, como essas pessoas poderiam ter explorado melhor seu potencial se elas tivessem tido a orientação correta, não só quando elas eram crianças, mas também ao longo de sua vida, não é? E elas terem essa compreensão de que a escrita foi feita para destros, e é por isso que ela oferece tantas dificuldades para a criança canhota. Queria ler aqui o comentário da Camila Chaves, ela disse, ele espelha muito a letra e números também. Também é muito comum entre os canhotos, porque, como eu disse, o sentido natural para eles é o sentido anti-horário. Então, o que acontece com as letras espelhadas é que muitas crianças destras também enfrentam esse mesmo desafio, mas elas logo
superam. Com as crianças canhotas, às vezes, pode demorar um pouco mais. Elas vão tornar isso automático. Só vão precisar de paciência e de muita dedicação. Vão precisar realmente desse esforço de treinar durante algum tempo até que se torne natural para elas. E às vezes demora mesmo de elas conseguirem lembrar do lado que ela vai, né? Eu entendo, Camilo, o que você está falando com espelhar, mas eu quero explicar para as outras pessoas que é o seguinte: às vezes, ao invés da bolinha do B estar para um lado, a bolinha do B está para o outro. Ao invés do 5 estar para um lado, ele está para o outro. Isso se chama espelhar. É quando você troca o lado da letra ou do número. E isso é muito comum entre as crianças canhotas. Isso é importante, então, que os pais estejam atentos para poder trabalhar com a criança e ela conseguir fazer as letras do lado correto. Eu vou ler aqui um comentário da M. Assis. O canhoto também é afetado na leitura? Às vezes, sim. Eu recebi um comentário no último workshop que eu fiz, que tem mais ou menos uns 2 meses, de um pai que disse que a filha canhota dele estava com dificuldade da leitura. O que acontece com a leitura e a criança canhota? É o seguinte: da mesma maneira que o natural para o canhoto é o sentido anti-horário, o natural para o canhoto é começar a ler do lado direito. Só que os textos são escritos em português, que em algumas línguas começa-se do lado direito, como as línguas árabes. Em chinês, normalmente eles começam do lado de cá. O chinês pode começar em alguns lados diferentes, dependendo de como eles escolhem escrever. Mas normalmente eles começam a escrever desse lado. Então, o que acontece? Português, ele sempre é escrito da esquerda para a direita. E o que acontece é que muitas vezes, se a criança não está habituada a começar a ler desse lado, que é o lado esquerdo, ela pode tentar começar a ler do lado direito. E se ela tenta começar a ler do lado direito, as frases não vão fazer sentido. E aí ela vai ficar confusa na hora da leitura. O que a gente sugere nesses casos específicos, por exemplo, da criança que está com dificuldade? Ela precisa ser lembrada de que as frases começam na esquerda. E aí você pode fazer algumas coisas. Ou você pode fazer uma marquinha em cima do livro, né? Com um lápis mesmo, ou colar um adesivo, para que não fique marcado no livro, né? Faz uma estrelinha, um coraçãozinho bem levezinho, só para a criança ter um lembrete visual de que é desse lado que a gente começa a ler. Uma outra coisa que eu acho que isso foi uma sugestão que isso é uma sugestão que eu sempre dou para os pais que me procuram e que fazem curso comigo, é que na hora que você estiver lendo para a criança, quando as crianças são menores ou até quando são maiores, você segure o livro e você passe o dedo embaixo das letras e palavras que você está lendo. Isso vai dar para a criança, né, assim, a perspectiva de que é nesse sentido que as palavras devem ser lidas. É importante, então, que a criança tenha essa percepção de que esse é o sentido que se lê na nossa língua. E, então, isso ajuda muito a criança canhota a compreender a leitura de uma maneira mais tranquila. Fora isso, eu acho que se é alguma outra questão relacionada à leitura que não tem a ver com o sentido das palavras, aí é preciso investigar se a criança tem alguma outra questão, além dessa do sentido em que as palavras são organizadas. Porque o que eu posso relatar, assim, inclusive de uma experiência pessoal, é que minha filha canhota é uma leitora voraz. Ela lê muito, sempre, o tempo inteiro. Então, assim, ela lê mais do que eu até. Ela lê muito mesmo, livros imensos, que são, assim, inacreditáveis que uma criança daquele tamanho, ela tem quase 9 anos e lê uns livros imensos, assim, de Harry Potter e que eu fico realmente impressionada. Então, ser canhoto não significa que vai ser um mau leitor. O que significa que muitas vezes vai ser mais difícil de começar a aprender a ler até entender qual é o lado em que as palavras se organizam. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se você tiver alguma outra pergunta, você pode me dizer agora. Na verdade, a gente já está terminando o nosso tempo. Só dar as boas-vindas à Graziela, que chegou aí. E quero convidar vocês que daqui a 25 dias nós vamos ter o workshop Meu Filho Canhoto numa Escola para Destros. Esse workshop é gratuito, vai acontecer em 3 aulas, nos dias 29 de junho, 1º e 3 de julho. É online
E vai acontecer, então, essas 3 aulas. Você precisa se inscrever, eu vou disponibilizar depois o link de inscrição. E eu convido todos vocês, porque nesse workshop eu vou trazer para vocês, organizado, quais são esses desafios que a criança enfrenta numa escola em que não está adaptada para receber uma criança canhota. Quais são, eu vou trazer algumas técnicas práticas simples para que vocês consigam entender qual é o desafio que a criança enfrenta e como você pode ajudar essa criança. E também qual é a jornada que você precisa percorrer com a criança canhota para garantir que ela não só supere esses desafios de adaptação, como garantir também que ela vai potencializar todas as suas habilidades.